Olá, traders! Muito bom dia! Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. E a semana começa pesada com o IPCA 15, hoje às 9 da manhã, discurso do presidente americano em Iowa e a ameaça de um novo shutdown nos Estados Unidos pressiona o dólar. No cenário global, o risco de um shutdown aumentou e pode ocorrer a partir deste sábado, favorecendo as moedas emergentes. E os rumores entre a intervenção entre o Yen seguem no radar após dias de fortes volatilidades lá no Japão. O Yen subiu em 2 dias consecutivos de alta e as especulações apontam coordenação entre Estados Unidos e Japão. As bolsas seguem em alta com as ações globais do setor de tecnologia puxando todo o setor. O índice de tecnologia subiu também, rondando a máxima histórica. Na Ásia, subiu 0,7%. Os futuros indicaram uma continuidade do movimento na Europa e em Nova York também, a Wall Street se recuperando depois dos dias de queda na semana passada. Proteção no radar. Os ativos de risco buscaram, favorecendo as incertezas globais, a busca por proteção em ativos como ouro e prata, rondando também as máximas históricas. Proteção segue em um ambiente instável. Na agenda da semana, fica atento, trader. Tem balanço das Big Techs. Amanhã tem Microsoft, Meta, Facebook, bastante empresas das 7 magníficas divulgando seus resultados. Tem também a super quarta-feira, manutenção dos juros do Federal Reserve, Copom aqui no Brasil da Selic, também nesta quarta-feira, e ficar de olho na sucessão de Jeremy Powell. A guerra tarifária agora atinge a Coreia do Sul e hoje o IPCA 15 vale a pena ficar de olho. E também um ponto bem importante para esta terça-feira, tem discurso do presidente americano prometendo comentários sobre a economia. Isso vai dar uma baita volatilidade, ok, trader? Então, ó, se você é novo aqui, eu já peço para você se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia, que me ajuda bastante. E não esquece de ativar o sininho para ser notificado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Vamos então ao nosso programa Gol do Dia, com as manchetes, as oportunidades, as análises nos mercados internacionais, com as oportunidades quentes para você, ok? Vamos lá então, tem bastante coisa aqui, tem as novidades aqui que eu vou trazer para vocês para esta terça-feira. E tem bastante coisa legal aqui, pessoal. Vamos lá então, deixa eu alterar e ajustar a minha tela aqui. Vamos lá então. Estamos aqui começando o nosso programa Gol do Dia. E o seguinte, trader, olha, um novo acordo entre a União Europeia, isso é histórico em resposta às tarifações lá nos Estados Unidos. E esse acordo é de livre comércio entre a União Europeia e a Índia. Eles estreitam os laços econômicos que pode ganhar um impulso, né, e uma resposta em relação às tarifas agressivas dos Estados Unidos, como assim eles disseram, né? Concluímos que esse acordo é mais importante que todos, disse a presidente da União Europeia, da Comissão, Ursula von der Leyen, em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira. A chefe do executivo da União Europeia estava em Nova Delhi para celebrar este momento, ok? Certo? Então criou uma zona de livre comércio para as duas economias, ok? Fique atento aí ao que está acontecendo também. Bom, pessoal, temos aí um novo aumento sobre as tarifações com a Coreia do Sul, Estados Unidos dizendo que vai aumentar as tarifações, tá? Uma paralisação segue no radar no shutdown, lembrando que o último shutdown nós ficamos aí quase 40 dias aproximadamente, um pouquinho mais ali, né? Em relação à paralisação, isso prejudicou bastante payroll, os dados econômicos, né? E pressiona bastante a moeda americana. Bom, a União Europeia inicia um processo para auxiliar o Google no cumprimento das normas tecnológicas, ok? E hoje os futuros do S&P 500 seguem subindo em 0,25%. Dow Jones segue aqui em negativo, menos 0,7%. E Nasdaq subindo 0,54% positivo. O índice do medo segue estável e o Dow em leve alta, ok? Bom, pessoal, vamos aqui para as notícias que nós temos hoje. Só antes, deixa eu fazer um convite para você, tá? Estava quase esquecendo aqui. Hoje, terça-feira, dia 27 de janeiro, tem um encontro marcado comigo. Se você quiser participar, não perde tempo,
faz logo a sua inscrição. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? É um webinar onde ele é gratuito e promovido aqui pela Easy Markets. E o que é a ideia aqui, pessoal? É um conteúdo educacional para te ajudar nas análises, nas entradas, com uma baita estratégia que eu vou mencionar hoje, tá? Às 8 horas da noite. E melhor, pessoal, é gratuito, é uma aula fechada, você pode ligar sua câmera, seu áudio e interagir comigo e tirar todas as suas dúvidas. Vale super a pena, tá? Melhor custo e benefício. Mas atenção, você precisa fazer a sua inscrição. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Não perde tempo, vai lá e se inscreve para garantir a sua vaga. E as vagas são limitadas. Você vai digitar seu nome, sobrenome, seu melhor e-mail e o seu telefone, ok? Certo, meus amigos? Então, tá feito o carreto, tá feito o convite aí para vocês. Beleza? No calendário econômico, pessoal, a gente teve o IPC lá no Japão. Nós temos aqui várias notícias que saiu na zona do euro, Alemanha, França, Itália, na Libra, tá? Nada tão relevante também, nada tão, falar assim a verdade, assim, nada tão de impacto alto, né? O que nós tivemos ali na madrugada às 2 da manhã foi o IPC no Japão, que teve uma média volatilidade, mais precisamente nos pares do JPY. Às 9 da manhã a gente tem o IPCA 15, que esse é bem importante já na abertura da Bolsa Brasileira, tá? O IPCA 15, alta volatilidade. Tivemos confiança do consumidor agora, saindo às 8 horas da manhã, ok? Temos notícia no México, para quem opera México, e nos Estados Unidos, aqui nos pares do dólar, tem bastante variação aqui. O ADP, variação de emprego às 10h15, tá? Média volatilidade. Preços de imóveis por lá, anual e mensal. E confiança do consumidor às 12 horas. E lembrando que às 11h30 tem abertura do mercado americano e ainda pela manhã pode ter o discurso do presidente americano que pode agitar a manhã desta terça-feira, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais discurso aqui, ó, pessoal. Tem discurso às 14 horas do presidente Nagel, presidente do Bundesbank, Banco da Alemanha, e discurso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, tá? Ambos prometem média volatilidade. Mas atenção, lembra que, né, com alta volatilidade te dá oportunidades de comprar barato e vender caro, ok? Bom, ainda continuando a sessão de hoje, a gente vai ter às 15 horas leilão de juros de 5 anos, às 4 horas aqui, ó, pessoal, programado aqui, ó, às 16 horas, eu achei que era pela manhã, não, às 16 horas, discurso do presidente americano, tá? Às 4 horas da tarde de hoje, ok? Estoque de petróleo bruto às 18h30 e à noite, na sessão asiática, tem ata da política monetária do Japão. Isso aqui promete agitar os mercados também lá na Ásia, às 8h50, 20h50, e às 21h30 tem IPC da Austrália, ok? Tanto o núcleo de inflação por lá também, todos saindo às 21h30, ok? Promete bastante volatilidade nesses mercados. Então, pessoal, tem notícia de manhã, tem notícia tarde, tem notícia à noite, bastante movimentação no dia de hoje, tá? E aí, você, trader, tem as oportunidades, né? Vamos lá então, pessoal, o que nós vamos identificar aqui no gráfico, tá? Para a sessão de hoje, na sessão desta terça-feira, tivemos a sessão na madrugada nos pregões asiáticos e os futuros americanos seguem aqui fortíssimos em altas, tá? O S&P 500 segue aqui, ó, depois da semana passada de queda e abertura que nós tivemos nesta semana de um gap de baixa e recuperação total, força total nos mercados americanos, ele na sessão de hoje recuou um pouquinho e segue retomando a movimentação. Tá querendo fazer aquele famoso pivô de alta, né? E a gente projeta esse movimento, projeta ele aqui para cima, tá? Grande chance aí de tentar fazer uma renovação de máxima aqui no S&P 500, ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha também na seção asiática. Índice do Japão, índice Nikkei, recuou um pouquinho, atingiu movimentações de alta aqui, fez um choque, uma continuidade na movimentação de alta, né? Depois encontrou aqui a média de 200 períodos, né? E não conseguiu fazer um rompimento e recuou, ok? Tá chegando aqui nessa região aqui de pullback e pode retomar essa movimentação. Lembrando que agora os índices asiáticos estão fechados. China, Japão, todos esses mercados estão fechados. Agora a movimentação, o volume segue mais baixo, né? Ok? Os futuros seguem funcionando normal, mas nós temos pouca movimentação de volume financeiro, né? Então a movimentação é menor, obviamente. O HK50 na China segue aqui estável, caindo um pouquinho, né?
a gente teve uma movimentação boa na sessão à noite, né? À meia-noite ali, por volta das aberturas entre 10 e até meia-noite, uma movimentação muito boa e depois devolveu tudo e até mais um pouquinho aqui, tá? Segue lateral, tá? Nós temos essa região aqui de extremidade no HK50 entre 14 e 790, uma região onde ele tende a respeitar, tá? Por várias vezes, segurou, e aqui em cima, onde ele não está conseguindo romper, que é essa região do 15,060, ok? Certo? Então, o HK50, ele tem uma movimentação fortíssima, mas está dentro desse cenário lateral, tá? Um cenário onde ele chega aqui em cima e retorna aqui, tá? Pode querer fazer aquele pivôzinho de baixa, né? Buscando aqui, né? Então, a entrada no pivô é sempre quando, no caso, o candle vermelho vem caindo e busca aqui um rompimento desta linha, tá? Ok? Pivô de baixa daí. Certo? Vamos aqui para a Europa. DAX da Alemanha seguiu numa movimentação de alta, atingiu aqui a média de 200 períodos e segurou, recuou, né? E segue agora tentando fazer um pullback em retomada novamente para testar a média de 200 períodos e de repente buscar até o mesmo um rompimento. Lembrando que aqui nessa região dos 25 e 100 até 25 160 a gente tem uma região de orders blocks. É uma região onde o preço tem dificuldade de romper. E só rompe com volume, movimentação fortíssima de alta ou notícia quente, ok? No Reino Unido, vamos dar uma olhadinha. Reino Unido, movimentação fortíssima, volume financeiro bombando aqui, ó. Fez um BOS aqui, que é um padrão de break of structure, um padrão de continuidade do preço. Fez aqui movimentação de alta, fez pullback e depois pimba de novo. Essa movimentação é clássica, onde ele faz uma captura de liquidez e volta, né, com tudo ali na continuidade do mesmo movimento. Já as ações, pessoal, a gente tem Meta divulgando seu balanço amanhã. Por sinal, vai para o segundo, terceiro dia consecutivo de alta, uma boa recuperação aqui nos mercados de ações americanas. Google também seguindo uma movimentação de alta, recuou um pouquinho e fechou por aqui, mas hoje tem grande chance de querer fazer só um pullbackzinho e voltar aqui em continuar o movimento do preço, tá? Em alta. Microsoft, tem balanço da Microsoft amanhã no fechamento de mercado, ó. E todas estão indo bem, tá? Subindo, fazendo pullback, buscando aquele fundinho e pode retomar ainda esta movimentação altista. Beleza? Tá tudo certo aqui, né? Microsoft, vamos aqui para Tesla, para fechar aqui, ó. Tesla e Nvidia. Tesla abriu em baixa, né? Abriu em baixa. Tem balanço da Tesla amanhã também, tá? E fechou em queda aqui também. Nvidia fechou lateral. Não fechou o gap todo de alto, né? Mas fechou aqui no movimento mais lateral. Vamos para commodities aqui. Petróleo, pessoal. Petróleo segue aqui retomando uma movimentação de alta. Tímida também, tá? E muito bom, por sinal, querendo fazer um movimento altista aqui nas ações, no petróleo Brent, tá? No petróleo que é referência para Petrobras. Petróleo WTI e o Brent também, ok? Ambos, né, seguindo uma movimentação altista. Já aqui, a dominância do dólar no mundo todo, o dólar, que é o DXY, né, o índice do dólar, que faz a composição de várias moedas na zona do euro, ele segue mais fraco, né, um dólar mais fraco no mundo todo, né? Então, a gente tinha esse movimento aqui de baixa, né, um movimentinho de baixa, e ele está próximo aqui para tentar romper, né, romper este movimentinho para cá, né? Então fica atento aqui que ele fazendo esse rompimento vai fortalecer as outras moedas, como o Euro USD, Libra USD, né, o GBP USD, todos os pares ali que estão frente ao dólar, o Yen versus dólar, né, acabam desvalorizando quando o dólar ganha força, né? Então é uma correlação, né? Então aqui, ó, linha de baixa, né? Linha de baixa aqui, tá? E tem tudo para ele voltar a fazer um rompimento aqui embaixo e fazer o ciclo normal de rompimento da linha de baixa para alta, ok? Certo? Vamos aqui para os mercados de prata e ouro. Prata renovou máxima histórica e recuou um pouquinho, 116,84 centavos de dólares o preço da prata, né? Segue aqui, continuando o movimento altista, tá? Aqui a prata, que é o Shag, seguiu aqui em um afunilamento, em vários candles aqui, como se estivesse sem volume, e segue aqui nesse segundo reteste aqui, nessa região de orders blocks, ok?
tá? Só rompe também com bastante volume financeiro aqui, bastante volume, tá? Na prata. Já aqui, ó, pessoal, o ouro renovou máximas históricas, né? De novo, né? Então, o ouro aqui, ó, próximo a fazer um novo rally, tá? Um novo rally, e o rally seria acima dessa região aqui dos 5,086, né? Movimentação aqui num rallyzinho de alta no ativo Shao USD, tá? Ok? Tá, rally aqui de alta. E assim, ó, ele tá querendo fazer um outro padrão de candle aqui, ó, pessoal. Que é aquele ombro, cabeça, ombro aqui, ó. O ombro mais curtinho, tá? Geralmente é um padrão de reversão, né? Que a gente chama de Okoi, né? Okoi que é um ombro, cabeça, ombro. Tem o invertido, né? Então ele tá invertido de ponta cabeça. E é um padrão de rompendo essa linha aqui, que é a linha do pescoço que a gente fala, pessoal. Um padrão de alta pode continuar este movimento. Ok? Bitcoin, vamos para as criptomoedas. O Bitcoin começou a noite bem, a noite de ontem, em alta, em recuperando, né? E muito bom a movimentação, capitalização e volume. E depois, na madrugada, entre a meia-noite e 1 hora da manhã, começou a fazer um cenário de queda e estabilizou nesta base de preço, que é uma região de suporte, tá? Um ponto importante do Bitcoin, pessoal, é ficar de olho no semanal, tá? O gráfico semanal dele segue lateral, tá? Ele tentou chegar próximo aqui às mínimas históricas, né? E agora está voltando um pouquinho, tentando continuar esse movimento aqui para alta, ok? Então, Bitcoin, pessoal, ficando nessa casa de lateralização, é muito bom porque daí ele segura as outras moedas e faz com que as outras moedas abaixo do Bitcoin melhorem também, tá? Mas o Bitcoin ainda segue, assim que ele romper esta região de lateralização aqui, num gráfico de semanal no Bitcoin, ele tende a continuar um movimento mais de alta, ok? Certo? Beleza pura? Deixa eu ver aqui, o que nós temos mais para hoje? Nós temos os pares cambiais, euro e ien, euro JPY. Pessoal, euro JPY, deixa eu colocar aqui em 1 hora. Ponto importante aqui, ó, para quem aproveitou ontem, aproveitou um baita movimento, uma baita oportunidade aqui, que é o euro JPY com Fibonacci. Aqui, ó, nós tivemos aqui, ontem eu compartilhei com vocês, o euro JPY vem de um movimento de queda e ele iria bater o primeiro topo aqui, bateu, e o segundo topo aqui também bateu. E depois despencou com uma possível saída, né, no caso de entrada, né, de fortalecimento do ien, tá? Ou seja, o Banco Central atuando ativamente na valorização da moeda do ien. E isso faz com que isso pode desvalorizar a moeda europeia ou a moeda americana, né? No caso aqui a gente tem euro JPY e valorizar o JPY, que é a moeda do Japão, né? Ok? Então, segue aqui nessa movimentação de correção agora de queda, tá? Ele até foi um pouquinho mais aqui, né? Chegou a testar aqui a base de preço, tá? Ok? E aí, fazendo uma retomada aí de queda. E aí, a mesma coisa. Quando ele voltar aqui, ó, pessoal, no caso do euro JPY, a romper essa linha de baixa aqui, ó, tá? Fazer esse rompimento, a gente vai ter uma movimentação muito boa para o sinal e um rally de rompimento nesta região. Então, dá tempo ainda de você marcar e aproveitar e esperar esta movimentação acontecer. Você vai ter uma entrada mais assertiva e cautelosa. Vamos aqui para os pares cambiais, Euro-USD. Olha só o Euro-USD próximo também de máximas históricas. Lateralização aqui, tá? Deixa eu ver. Lateralização aqui. E só daqui para cima a gente percebe o movimento de alta aqui, tá? Ok? Por enquanto, fazendo um reteste ali próximo, tá? Ok? Deixa eu ver aqui qual outro ativo. Vamos aqui, ó, para o SDCAD. O SDCAD, ele tá sentindo também um pouquinho mais, né? Em relação a essa questão ali de tarifação, né? O Canadá valorizando perante o dólar e todo o ruído ali, né? Que o Canadá teve em relação a essa anexação da Groenlândia. Ó, vem de um movimento de baixo aqui, ó, tá? Vem de um movimento de baixo e encontrou as médias aqui com cruzamento, tá? Fez um pivôzinho aqui, ó, pivôzinho de alta também. Depois projeta esse mesmo candlezinho aqui para cima,
tá? Chegou nessa região, pessoal, do 1,37200, no caso do dólar americano versus dólar canadense, ele segurou e segue aqui em queda, tá? Pode ter um recuo simples aqui, mas a movimentação maior é de baixa também, tá? No USD-CAD. Certo? Certo. GBP eu já comentei. Vamos dar uma olhadinha aqui no mini dólar. Mini dólar aqui, ó. Segue aqui, ó, pessoal. Era uma movimentação de queda, né? Ontem ele tentou, deixa eu ver, fazer uma movimentação de alta. Não. Só queda livre também, tá? Dólar segue desvalorizando no mundo todo por causa da força da moeda americana perdendo, né? Em todos os pares de moedas. Aqui, o dólar versus real, pessoal, o USD BRL, a gente percebe que um possível cruzamento aqui possa acontecer nas próximas horas, tá? O rompimento desta linha de baixa aqui é muito próximo também de acontecer nos futuros americanos e dá uma linda entrada de reversão por compra, ok? Certo? Então, mini dólar tá feito aqui. E mini índice. Mini índice, ontem a gente comentou da movimentação de queda que poderia ocorrer e foi o que aconteceu também, tá? Deixa eu pegar aqui. Olha só. Por diversas vezes aqui o mini índice, pessoal, ficou sem liquidez nenhuma, tá? Aqui, ó. Sem liquidez nenhuma. Pouca movimentação. É um risco muito mais alto, né? De você comprar nas máximas, né? E a qualquer momento, pessoal, ele pode fazer uma ruptura aqui, ó. De queda, né? Ou de máximo aqui também. Deixa eu ver aqui. Ó, de máximo aqui também, tá? E eu esperaria um rompimento acima dessas duas extremidades aqui no retângulo para operar índice, tá? Vejo o índice que cabe mais espaço de correção. Quer dizer o quê? Subiu demais e pode querer começar a corrigir no movimento de baixa, ok? Tá? Isso que eu percebo para o índice nas próximas horas e próximos dias, ok? Certo, meus amigos? Eu acho que era isso que eu queria passar para vocês, né? Em relação às oportunidades, em relação às análises de ativos, bastante coisa aí, né? Bastante detalhes, tá? E é isso, pessoal. Fiquem atentos, juízo, muito bom os trades de vocês, tá? Busque sempre operar com segurança, consistência e reforço aqui o convite. Se você não sabe operar e precisa de uma estratégia, vai aqui no link na descrição desse vídeo, preenche o link ali via Zoom, tá? E já garante sua vaga, você vai receber por e-mail o link e já faz o download do aplicativo do Zoom, seja no computador ou no seu celular, para que você possa participar e não ter nenhum eventual imprevisto. Ok? Certo? É isso. Um grande abraço a todos. O link para a inscrição vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Chega por hoje e até a próxima. Valeu!